Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já que nós estamos tratando de cruzadas, colocar ali umas torres, a igreja não lançou campanhas ecumênicas face às heresias, não, ela lançou torres, não é? Vamos tentar ilustrar ali. Bem, eu vou fazer apenas uma introdução de 5 minutos aqui, ou 10, não sei, para encaixar a exposição do Luiz, que seria sobre Santo Inácio, né? Santo Inácio, a Cia de Jesus, a Companhia de Jesus, o Exército de Jesus face ao protestantismo. Mas é o quadro, é o quadro que nós vamos dar. Então, imagina que nós tivéssemos ali, na época dos mártires, qual era a graça própria da era dos mártires? Era o martírio. A igreja estava coletando sangue para edificar o que viria depois. Depois de Constantino, qual é que passa a ser a perfeição da igreja, a mata central, a principal, como é que eu vou dizer assim? O que foi a segunda igreja pós-mártires? É a igreja que ela começa a explicitar a doutrina católica, são os padres da igreja. Santo Agostinho, os padres do Oriente, os padres do Ocidente. Então, veja bem, passamos de uma perfeição para a segunda perfeição. Aí vai ser explicitada a doutrina católica, que vai dar os fundamentos para depois, para quê? Para que Carlos Magno fundasse o Império Romano Alemão. Estamos acompanhando, então, nós estamos fazendo um tour, né? Estou fazendo uma sequência. Bem, quando, ali, o slide do meio, central, é a época de São Domingos e São Francisco, 1200 e pouco. Quando a Idade Média começa a declinar, o que a Providência faz? Ela chama para um grau de perfeição adequado àquela época de que começa a declinar. Vamos chegar nos dias de hoje, hein? Palestra para chegar nos dias de hoje. O último slide ali da direita em cima é a palestra do Luiz, sobre a Santo Inácio. Bem, depois vem a era de Pio IX, que é o século XIX, é outro gênero de perfeições que a igreja está desenvolvendo, muito importante, do século XIX. Foi ali que começam os movimentos leigos, ultramontanos, leigos, contra seria o quê? Que é contra a Revolução Francesa, as consequências da Revolução Francesa. Bem, eu estou passando rápido, né? Por fim, vem São Pio X ali embaixo, lutando contra o modernismo. Muito rápido a passagem. Bem, isso é importante. No século XVII, Bartholomeus Holtzhauser, jesuíta, é considerado o melhor intérprete do Apocalipse. Vocês vão ver a relação que tem com a palestra. Ele comentou as 7 igrejas. Nós não vamos tratar aqui das 7 igrejas, mas ele interpretou as 7 igrejas. É considerado o melhor intérprete do Apocalipse. Bem, vamos chegar. Segundo, por favor. As 7 eras da igreja. Bom, são 2 palavras, né? São João escreveu lá pelo ano, sei lá, 90 talvez, na ilha de Patmos, né? O Apocalipse é a luta da igreja contra os inimigos da igreja até o fim dos tempos. Bem, ele escreveu as 7 igrejas que havia na Ásia na época: Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Só que a igreja sempre interpretou, cada igreja dessa corresponde a uma era histórica que virá. Então, próximo. E a igreja de Sardes, Bartholomeus Holtzhauser, chama de Era da Aflição, que vai de Lutero até o grande monarca. Corresponde ao livro Revolução e Contra-Revolução. E nós estamos na era da aflição. Olha, está muito bem, como é que eu disse assim, na linguagem moderna se eu chamo isso aí, está muito bem etiquetado, é isso. Nós entramos na era da aflição. O concílio chama de era da abertura, exatamente,
abertura da igreja para o mundo, hein? Adornamento. Adornamento, Primavera da igreja. primavera da igreja, Pentecostes. hein? Novo Pentecostes. Novo Pentecostes, Bem, e o padre Bartolomeu Holtzhauser, iluminado pelo Divino Espírito Santo, chama de Era da Aflição. Essa Era da Aflição só terminará, segundo ele, quando vier o grande monarca. Não vamos entrar aqui em detalhes, eu não li toda. Quem, aliás, quiser ler, ouvir, tem 2 palestras do Sul de Força sobre as 7 igrejas, comentando o... Eu tirei, o que aconteceu? A força de correr, né? Eu desmantelei toda a projeção anterior, que passava pelas etapas todas, né? E... Agora, é impressionante, porque se a pessoa vai ler a descrição de São João, é a luz primordial da igreja e depois o vício capital. Cada uma dessas festas que Nosso Senhor se apresentou são imagens lindíssimas. Eu sou aquele que diz assim, é muito bonita, só que as pessoas não sabiam a interpretação, não é? Bem, mas muito bonita mesmo. Bem, então, essa Era da Aflição corresponde ao que o Dr. Plínio está designando e destrinchando, que é a Revolução. Mais uma. Bom, aqui eu deveria passar a palavra para o Luiz, não vou passar. Mas faz parte aí do ambiente, costumes e civilizações do Dr. Plínio fazer o contraste entre 2 fotos, né? Uma coisa é nós colocarmos Santo Inácio, mas se a gente coloca do lado oposto a Santo Inácio a feiura, a maldade de Lutero, o que é que nós enriquecemos? Enriquecemos ou não enriquecemos? Nós enriquecemos. Isso é que o Dr. Plínio inaugurou no catolicismo, chamado Ambientes, Costumes e Civilizações. É uma arma poderosíssima. Aí vem a tese que o Luiz vai tratar. Quer dizer, a igreja, então, vai desenvolver uma perfeição face ao quê? Aos erros da primeira revolução. Então, Santo Inácio, ele é arquétipo, o primeiro tipo, né? Arcebispo. Bem, arquiduque, arquétipo da contra-revolução, ele tem o voto em defesa do papado, em contraposição à revolta de Lutero contra Roma. Mais um pergunta. Aqui, o Luiz me perguntou, e é uma das grandes interrogações que o Dr. Plínio foi professor de história, o senhor sabe. E ele aprofundou a história na linha da luta entre o bem e o mal. Então, quando nós procuramos na Revolução Francesa, quem foi o arquétipo contra a Revolução Francesa que o Divino Espírito Santo suscitou? Quem foi? Quem foi o arquétipo que que o Divino Espírito Santo suscitou bem antes, lá da Renascença? Os 100 anos lá que os papas apoiaram a Renascença? Quem foi? Essa é uma pergunta muito importante. Não houve. O Dr. Plínio cita no livro Revolução contra a Revolução certas admoestações, eu acho que foi, não sei se foi São Francisco de Paulo, precisa ver bem, muitos erros da Renascença, mas os papas, quantos papas? E o Vaticano o que é? O Vaticano é a Renascença. É ou não é? A prova de que não surgiu o arquétipo contra a Renascença. O Divino Espírito Santo não suscitou? Ou suscitou e não acompanharam? Contra a Revolução Francesa, a mesma coisa. Claro, o Papa Pio VI, o Papa Pio VII foram perseguidos. As Carmelitas de Compiègne, que nós temos aí, a perseguição da Revolução Francesa. Mas qual foi o santo modelo, como Santo Inácio de Loyola, que se levantou contra a Revolução Francesa? Chegar onde nós queremos, né? Bem, o século de Pio IX, século XIX,
foi realmente um século de reação contra a Revolução Francesa, mas Pio IX é de 46, 846, me parece. Bem, também não vou espichar, não. Vou ver se tem mais algum slide que pode nos ser útil. Ali, ó, São Martinho Champagnat, que tem as melhores declarações, né, contra a Revolução Francesa. E olha, 789, é o ano da queda da Bastilha, né? Bem, mais um. Bom, aí é a mesma coisa. Então, paremos aqui. Pio IX. Pio IX foi um contra-revolucionário. E o Divino Espírito Santo suscitou os movimentos contra-revolucionários do século XIX. Suscitou mesmo na França, na Itália, na Inglaterra, na Irlanda, estão catalogados, pelo menos, expostos no jornal Catolicismo. Documentação, né? Agora, Pio IX, ele, com esses dois dogmas, Imaculada Conceição e infalibilidade pontifícia, ele bateu de frente na Revolução. Bateu de frente. E apoiou os movimentos laicos. O Louis Reillot, que é francês, não é? Tinha um jornal chamado L'Univers. Combatia o quê? Que é o liberalismo, os erros, né? E o Monsenhor de Panlup, eu acho que era o arcebispo de Paris, condenou L'Univers. Você vê, estão voltando lá em 1850, por aí, ou 60, não sei, condenou. Pio IX saiu em defesa do L'Univers e do Reillot. Bem, bom, a pergunta que o Luiz vai responder, espero, é mostrar século XX, século XXI, 2025, qual é a forma de perfeição que a igreja quer de nós, vocês e de muitos outros que estão aí. É o martírio? É ir para o deserto? É ser um monge contemplativo? É ser, pode ser que alguns tenham a pretensão de ser um doutor da igreja, né? De explicitar outras coisas. O que é essa forma de perfeição? Essa forma de perfeição tem que ser contra os erros da quarta e da quinta revolução. Gente, olha, não tem santidade fora disso, não. Mas eles querem levantar uma reação, desconhecendo a revolução, quarta e quinta revolução. Isso é uma vocação muito especial. Senão, você tem que lutar contra a revolução de hoje. Você tem que ir para a rua lutar contra o aborto, contra a ideologia de gênero nas faculdades, isso, aquilo, aquilo outro. Bem, e nós temos que... o princípio é esse. Não há santidade que não envolva o combate aos erros da época. A não ser uma vocação muito especial. Tem uma pessoa, uma pessoa muito boa, etc., resolveu ser uma freira carmelita, contemplativa, para rezar. São vocações assim, mas o comum das pessoas, você vai ignorar o que está a OMS, o Fórum Econômico Mundial. Não faz sentido isso daí. Não faz sentido. Bom, só para concluir, eu não quero perder esse dado. Quando o Dr. Plínio, 55, por aí, 53, 55, reuniu uma comissão de 4 ou 5, a qual comissão, inclusive do Antônio Castro Maia, pertencia, eles começaram com Platão. Eles estudaram Platão, estudaram o que é o Estado, sabe, todas as folhas passadas são 45 pastas, seria 45 mini-livros, estão todos aí registrados, né? Bem, eles passaram por isso tudo, estudaram, só que eles passaram e foram elaborando aquilo que seria, o que é a procura do mundo que virá. Não tem como ficar parado ali. E depois veja Platão, né, as questões. Não, eu queria apenas que o senhor, mais que seja, desse a definição de revolução. Acho que todos aqui sabem exatamente quando se fala que o mal do nosso tempo é a revolução. Conceito de revolução? Terceira, quarta revolução, mas o que é a revolução? A gente pode passar para o Luiz aqui, para abreviar o microfone. Mas a quarta revolução, porque se a primeira pegou a igreja, não é?
A segunda pegou a sociedade, o regime, não é isso? A desigualdade social. A terceira pegou as finanças. A quarta pega o homem. A quarta é muito mais profunda. É preciso pegar o homem e fazer com que o homem deixe de ser imagem e semelhança de Deus. Aí nós caímos na conversa da IA de ontem. Perfeitamente. O homem deixe de ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é inteligência e vontade. Não é isso? Ele faz uma renúncia a isso daí, né? Bom, eu queria completar uma coisa. Mas entra a questão do gênero aí também, não é? Do transgênero. Ah, pois é. É um homem que não é homem. É isso. Você está vendo? Então, a revolta ela é mais profunda, porque ela quer pegar o homem e criar um outro modelo de homem que vai servir depois a Satanás e... Pardonne-moi. Não, seu Marcos. Outra coisa que o senhor comentou